Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso bate-papo aqui no Instagram oficial da FESPA Brasil. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da PS Eventos e da FESPA Digital Print. É um grande prazer receber vocês em nossas lives. Hoje que tem como principal missão falar um pouco sobre esse mercado têxtil, o novo hábito do consumidor, ou seja, segmento que vem crescendo bastante e que vem mostrando grandes oportunidades. Afinal de contas, quando a gente pensa na impressão digital, a impressão digital é o verdadeiro pivô dentro de toda essa maratona. Para debater esse assunto, hoje vamos receber o Diego da Dupont. Ele já está aqui, vamos fazer a conexão. Então, beleza, vamos lá. Então, ok, perfeito, tudo certinho. Agora sim, lá está. Então, eu já estou vendo o pessoal chegando. Ok, então a gente já está aguardando aí o convite. O Alan entrou. Ok, todo mundo certinho. Enquanto o Diego está entrando junto com a gente, quero aproveitar para fazer o convite para que vocês possam acessar o site da fespabrasil.com.br. Lá vocês vão encontrar uma série de informações diferentes, artigos, tudo para que você possa tomar uma decisão mais consistente, planejar o investimento, analisar as oportunidades dentro da retomada. Afinal de contas, a gente está falando de um momento onde existe uma enxurrada muito grande de informações. E ter a informação correta faz toda a diferença. Ah, olha aí, o pessoal da Aplique chegando, Reinaldo. Poxa, que legal. Pô, sempre um grande prazer ter vocês aqui, justamente para a gente poder debater ideias, trocar informações. Hoje, como eu disse, o nosso foco é trabalhar em cima do segmento têxtil. Ok, perfeito. Adicionar. Então, já vamos começar daqui a pouquinho. O Diego já está entrando, o perfil já está aí certinho. Vou até já, antes da gente começar, passar um pouquinho sobre o panorama, porque assim, durante as nossas divulgações na parte da FESPA. Ah, o Diego está aí. Perfeito. Oi, Olá, Ale. Diego. Acho que eu tô ao Boa noite. contrário, né? É, tá deitado. Quer É. colocar reto? Senão eu. Aí, garoto, tudo certinho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem e você, Ale? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente nesse bate-papo. A ideia é realmente a gente ter uma noite descontraída, onde a gente pode somar e compartilhar com o pessoal que está aqui com a gente. Vou fazer o seguinte, vou fazer a apresentação para a gente até começar o nosso bate-papo, né? Então, para quem não conhece, o Diego é formado em Administração de Empresas pela FGV, a ESP, com pós-graduação em Comunicação pela FIA-SP e mestrado em Gestão Internacional pela Universidade Pierre Mendes da França. Com experiência de 11 anos em marketing e vendas pela Dupont, ele atua hoje como gerente de desenvolvimento para o mercado têxtil latino-americano. Já falando sobre a Dupont Electric Imaging é uma fornecedora global de materiais e tecnologias que atendem, entre outras indústrias, as áreas de display, impressão digital, flexografia. E a partir de avançados centros de tecnologia em todo o mundo, os times de cientistas trabalham próximos aos clientes, oferecendo soluções, produtos e serviços, né, que dão vida à próxima geração de tecnologia. Já quando a gente foca dentro da área têxtil, né, ela possui a Dupont Artist, que são tintas de aplicações e consumos tanto para a área comercial como impressão têxtil. Então, obrigado, Diego, por aceitar nosso convite, por estar aqui, né, nesse nosso bate-papo da FESPA Brasil. Né? A gente vai falar hoje justamente sobre essa questão da sustentabilidade e o novo consumidor que está presente dentro do mercado têxtil. Né? É um tema que a gente já teve a oportunidade de conversar antes, durante uma edição do FESPA Fórum, que aconteceu em novembro na cidade de Blumenau, onde a Dupont foi um dos patrocinadores do evento, e o foco desse evento era justamente essa parte têxtil. E você fez uma palestra muito interessante, justamente falando sobre essa questão de sustentabilidade, né? Então, nós sabemos que hoje o mercado têxtil é um mercado extremamente importante e relevante, e é um mercado onde, quando a gente pensa na introdução da impressão digital,
existem oportunidades tremendas, porque pelos dados que nós temos hoje, cerca de 5% do material que é consumido, ele é impresso digitalmente. Então, quando a gente analisa esse cenário e soma, por exemplo, alguns estudos, como o Print Census que nós temos, que mostram que desde 2015 é um segmento que vem apresentando um crescimento extremamente forte, acaba sendo muito legal pensar nas oportunidades que existem dentro desse mercado têxtil, justamente falando da impressão e o poder que ela pode fornecer para a gente hoje. Então a gente podia começar falando um pouquinho sobre a sua visão do mercado dentro do segmento têxtil. Vocês me ouvem bem, Ale? Estou escutando bem agora. Deu parece uma falha de conexão, mas está bem. Tá, legal. Eu tô com um pouco de eco aqui. Deixa Tá. eu, deixa eu tentar novamente aqui, peraí. Tá, tá, Aqui eu escuto super bem. tá. Eu me escuto também, tô com algum probleminha, mas como você vinha falando, Ale, é um mercado, acho que tá com um pouco de delay na chamada. Mas assim, é um mercado que, como você comentou, um mercado que hoje a gente está falando de aproximadamente 500 bilhões de dólares, tá? Uau. Mundialmente. Uhum. E o Brasil hoje corresponde a aproximadamente 50 bilhões de dólares desse mercado mundial, né? Então a gente está falando de aí 10%, né? Que é algo muito considerável dentro mundialmente um mercado super importante, né? Então, Uhum. e o digital hoje é 5,5% do global, né? Tá. Apesar que hoje no Brasil ainda a gente é predominantemente convencional, né? Eu acho Uhum. que o nosso mercado ainda, eu não tenho dados para isso, mas o nosso mercado ele é mais convencional do que o global, né? Do que o mundial. Tá. Então a gente tá com uma porcentagem hoje menor, obviamente, mas é um mercado que vem crescendo muito também aqui no nosso país. Tá, isso é ótimo, porque mostra a quantidade de oportunidades que a gente tem dentro desse segmento, né? E junto com isso, eu acho que vale destacar também esse novo comportamento do consumidor, né? Que ele vem realmente passando e entendendo essa tendência, porque a gente pega, primeiro a questão de crescimentos, é um mercado que vem apresentando números, pelo menos dentro da pesquisa de FESPA, a gente está falando até de crescimentos de 2 dígitos, né? Desde 2015. Eu acredito que esses mesmos números são acompanhados por você, pela Dupont, são percebidos por vocês também, né? Exatamente. E a gente vem trabalhando, né, cada vez mais para não somente trazer inovação, mas também para mostrar para o Uhum. mercado esses números e os benefícios que a impressão digital vem trazendo para o mercado têxtil, né, para a impressão têxtil. E a gente aí tem diversas vantagens, né, não só na questão de qualidade, mas principalmente com essa mudança de mercado, né, que a gente agora está sendo empurrado por essa pandemia, né? O Uhum. mercado digital e impressão digital ele vai se tornar agora, se não por uma necessidade, vamos dizer assim, das empresas em relação à melhoria de processo interno, vai ser empurrado pelo que o consumidor vai cada vez mais exigir das empresas, né? O mundo digital está cada vez, né? Quando eu falo digital é online, é e-commerce, Aham. os consumidores hoje já 80%, né, isso dados da McKinsey, 80% dos consumidores que utilizaram compras online, que ainda nunca tinham feito uma compra online, aprovaram. Então, eu acho que isso vai ser algo que vai perpetuar, independente de que volte ao normal, né, depois de uma vacina ou não, vai ser algo Aham. super importante que as empresas têm que sim levar em conta na hora de fazer sua estratégia para o curto, médio e longo prazo agora. Legal. É uma questão assim, né? Não é só a impressão digital, mas o quanto o seu processo é digital, né? Dentro dessa cadeia como um todo, que é o que você comentou. Porque algumas coisas literalmente não voltam. Assim, claro, ela pode chegar num pico, daí a gente volta
novo normal, vamos pensar dessa forma, mas é um número que pode apresentar uma certa queda, mas não que ele retorne ao que era antes, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Exatamente, é isso que todo mundo espera, na verdade, né? Que vai ter um Uhum, pico agora, que vai diminuir, mas é uma tendência que vem para ficar, né? Já há alguns anos, mas eu acho que nesse sentido o consumidor brasileiro ainda estava com um pouco de receio de fazer compra online, né? uhum, Principalmente as pessoas que não têm muita familiaridade com tecnologia, com pagamentos online, né? Meio de pagamentos exato. online que são super importantes e cada vez mais quando depois da primeira compra, eu diria que é inevitável que você já continue comprando pela internet, né? E o consumidor vai fazer isso ainda por um bom tempo, forçado até É. pela sensação de segurança em loja física, né? Não, e a gente vê assim até essas tendências migrando em termos de tecnologia, que nem você falou da compra online. Ontem, né, eu estava acompanhando o desenvolvimento de uma série de coisas e um dos comentários que foram colocados nesse grupo que a gente estava discutindo sobre tecnologia é que o próprio WhatsApp permite o pagamento online hoje. Então você está É, vendo hoje o WhatsApp é uma ferramenta de venda e você pode digitar o valor e ele já faz a conexão e já faz a transferência para o fornecedor. Então ele foi homologado pelo governo brasileiro e já é uma oportunidade, porque dentro desse hábito de consumo, a gente tem cada vez mais a personalização entrando, né? E esse aham. desejo de demonstração da sua vontade, daquilo que você acredita, da sua roupa, e isso é transferido né, pela maneira como você se porta, se veste, se mostra. E eu acho que o Exatamente. digital permite isso, né? Exatamente. O digital permite isso e as empresas, né, a partir de agora, os consumidores eles vão estar mais ligados na personalização também, né? Personalização é uma Uhum, coisa que cada vez mais o consumidor vai buscar. Então, quando ele descobre que na internet ele pode, né? Vamos falar do mercado têxtil, que ele pode fazer uma legal. camiseta com estilizada, né? Com uma arte que de repente ele mesmo desenhou, por exemplo, né? Ele vai começar a pedir isso para as empresas e as empresas só vão ser capazes de entrar nessa onda do consumidor se eles tiverem como fazer isso. E com impressão convencional já se torna complicado, né? Porque para ter economia de escala em impressão convencional, eu preciso imprimir Uma centenas ou quantidade, né? milhares de metros de tecido para poder valer a pena fazer o setup da máquina, né? Enquanto no É, digital não, é exatamente. basicamente começar a imprimir o custo é basicamente da tinta que você está jogando ali no tecido, né? Mais nada, não Uhum, tem aquele setup complicado, se você já tem um perfil bem feito, né? A arte já está zeradinha, não vai ter muita complicação. É a tinta que você jogou ali, é o que você está tendo de custo, que é o que você vai vender no final, né? Então, praticamente zero custo para vender. uhum. Customizado para o que o consumidor vai cada vez mais pedir agora. Não, e eu acho que mesmo esse planejamento de custo também tem uma outra vantagem, que assim, hoje dependendo do RIP que você está utilizando na sua máquina e tudo mais, ele consegue até calcular a estampa que ele vai imprimir, ele já gera um relatório, fala, ó, a gente está imprimindo tanto de tinta, então você consegue ter um controle extremamente eficiente do processo produtivo, né? Exatamente. O RIP, inclusive, ele também te traz números do quanto que você colocou de tinta impressa, Uhum, por metragem. Se você usa uma tinta e depois muda para um outro fornecedor, ele também vai te falar, olha, com essa tinta você está tendo uma economia ou você está utilizando mais. Então, a uhum, tecnologia dentro da impressão digital, ela tá ajudando também os gestores a tomar decisão sobre o que eles vão fazer com seus insumos, né? Não é só acompanhar o consumidor, mas dentro da empresa tem também muitas vantagens para a tomada de decisão, né? No que eles vão fazer daí para frente. uhum. Até aproveitando uma pergunta que surgiu aqui do Max, né, que em qual equipamento se encontra essa tecnologia? Max, normalmente isso não é no equipamento diretamente, mas ele é no RIP que controla o equipamento, que é justamente quem vai processar essa sua imagem. Então você traz a imagem para ser processada dentro do RIP.
A partir daí, ele faz essa análise da carga de tinta e envia a informação para a impressora. Então, existem hoje vários tickets diferentes, como, por exemplo, o JDF pode ser um deles para controle, que pode estar conectado dentro da sua empresa. Então, só para concluir esse processo, não vale a pena pensar dentro desse fluxo como um todo, né? Agora, fica uma dúvida, né? Porque a gente tem o mercado têxtil, tanto sendo feito para a parte de segmentação, né? Como você tem para baixa tiragem, personalização. Mas como funciona hoje essa transição, por exemplo, quando a gente está falando do pessoal que trabalha de forma analógica, né? Seja ali por serigrafia ou algum outro processo, para a transição digital? Na verdade, o processo, o que a gente costuma ver, até pelos números do mercado, Uhum. pela como vem crescendo o digital no mundo, se a gente for pegar há 5 anos atrás, a gente tinha uma taxa de crescimento de entre 1 e 2% do digital. E agora ele vem Tá. crescendo anualmente cada vez mais, né? Então hoje a gente tem 5% de participação de mercado, né? seis por Uhum. cento quase, né? Vamos falar assim. Acho que terminando 2020, a gente, mesmo com o efeito da pandemia, a gente ainda vai ter um output maior até por essa nova forma do consumidor trabalhar, né? Mas a gente Perfeito. comenta o seguinte, que a decisão hoje, né, no mundo atual, ela vem vindo acompanhando o consumidor, mas ela também vem num aumento de capacidade, né? Então, vamos pensar hoje uma empresa que está trabalhando com serigrafia, né? Ela está trabalhando ali com o silk dela. Quando ela chega no limite da capacidade, ela vai precisar fazer um novo investimento em máquina para poder aumentar essa capacidade para atender os clientes. Já o digital entra como uma opção. Então, a partir daí a gente fala muito em substituição. A gente não fala em substituição de capacidade, a gente fala em aumento de Uma capacidade com o adição, né? digital. Exato. Obviamente, se eu tenho uma necessidade dentro da empresa que, olha, agora eu só vou estar no mercado pela forma como o meu consumidor está se relacionando comigo, eu preciso do digital, ele não vai esperar, obviamente, chegar na capacidade máxima, mas Uhum. a conversão que a gente vem vendo no mercado nos últimos anos no aumento da capacidade instalada hoje, tá? Então, Legal. até por isso que o Brasil, como tem uma capacidade já instalada muito grande no convencional, Uhum. até a gente atingir o nível de capacidade total para começar a realmente fazer o aumento dela com o digital, toma um pouco mais de tempo, porque a gente está num país, infelizmente, que acontecem altos e baixos todo o tempo, né? O Covid é só mais um baixo desses altos e baixos que a gente tem, mas a gente Tá. está caminhando para isso. Tá, perfeito. E até eu tenho um estudo bem interessante, como eu comentei com você, a FESPA, ela tem o Print Census, aonde foi na primeira edição, que em 2015, ela até comenta que assim, uma das descobertas foi o crescimento da impressão têxtil em três áreas diferentes, que eles chamam, né? Que seria o Aham, grafismo, onde a gente tem justamente o vestuário acontecendo, na área de tá. decoração, onde a gente também trabalha com segmento têxtil, e de mercados industriais. Então ele já mostrava uma evolução muito grande. Ele falava que 27% das empresas pesquisadas já tinham intenção ou já estavam mirando a impressão Uhum, digital dentro desse segmento. E o que é legal dentro da análise, porque a gente teve um segundo estudo já em 2018, aham, onde ele já fala que 50% das empresas, pode ver, de 26 foi para 56, né? Das empresas que imprimem hoje tecido, elas já tinham um pezinho delas dentro do segmento de impressão digital, né? E a maior resposta que nós tivemos foi justamente que 80% das empresas elas atuam até no segmento esportivo e tecidos decorados, né? Então é muito interessante pensar nessa característica, e uma das grandes defesas que eles tiveram, e daí aham. 69% também fala, é justamente de adicionar mais velocidade de impressão a partir de produtos e adição de novos produtos, que vai exatamente de encontro com o que você comentou agora, né? Uhum, exatamente. E vem uma tendência puxada também, não é só a minha vontade de fazer um investimento, vem também muito nesse sentido de que eu preciso fazer para estar no mercado, porque eu preciso me diferenciar, Uhum, né? Eu tenho um claro. milhão de pessoas ao meu redor que estão fazendo, né? 1 milhão, obviamente, exagero, mas forma de falar, que estão fazendo o mesmo que eu faço. Então, de que forma que eu vou trazer um benefício
pro meu Uhum. cliente, que vai ser diferente do que já estou vendo no mercado, né? Então é mais nesse sentido, né? E com isso a gente E acaba jogando no posicionamento das marcas que você acabou comentando também, né? exatamente, o posicionamento vem na facilidade, né, em como eu me relaciono com o meu cliente. E eu estava até assistindo um webinar da ABIT, né, Associação Brasileira Têxtil, faz umas 2 semanas, e eles convidaram Uhum. é, o pessoal né, o diretor hoje da Associação Brasileira dos Shopping Centers, e convidaram o CEO também da Oficina Reserva, né? E eles estavam discutindo sobre agora, depois que o governo de São Paulo decidiu fazer a reabertura, né, Uhum. como que em outras cidades o consumidor estava se relacionando com a loja física. E eu achei interessante o comentário da oficina reserva, né, do CEO, que foi, olha, a gente tinha um monte de projeto que estava nesse momento parado, né, que a gente ia aos poucos trabalhar para digitalizar, só que a gente foi obrigado, a gente teve que tirar tudo da gaveta, né, que estava aí um pouco no stand-by, para implementar da noite para o dia. Então, Uhum. eu também costumo dizer que esse momento, né, que a gente está vivendo, apesar de mais complicado, ele é um momento para algumas empresas, né, complicado no sentido de desafiador, mas para outras Claro. empresas é um momento de oportunidade também, de se diferenciar, e na hora que a crise estiver cessando e que a gente começar a ver um crescimento de mercado, realmente vai estar na frente, um passo à frente dos outros, né? Então é oportunidade para algumas empresas também esse momento. Uhum. É inevitável, né, não perceber o quanto muitas empresas até comentaram coisas assim, olha, o que eu acredito que esse processo levaria de 6 meses a um ano aqui dentro da nova realidade que a gente vem vivenciando, pô, isso foi feito em 1 mês e meio, 2 no máximo. Coisas É, que a gente fala, pô, tradicionalmente 3 meses e uma semana já estava rodando. Então, ou seja, esse novo hábito ou esse novo mecanismo dentro das empresas passa a valer mais do que nunca. E uhum, principalmente no mercado têxtil, a gente tem essa questão do consumidor, que é o tema da nossa live hoje, né? A própria necessidade do consumidor. Porque eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que lembrar aqui é a sustentabilidade, é algo muito forte. E é uhum. um ponto que a impressão digital têxtil, ela bate em cheio, né? Assim, ela contribui demais. Com certeza, Lê. A gente temos estudos globais, né, que inclusive a gente monitora que, por exemplo, em 2015 foi medido, né, qual que é o impacto da indústria têxtil no meio ambiente, tá? Isso é considerado, assim, a gente tem na ordem de 98 milhões de toneladas de óleo, né, comparativamente, né, que é Caramba! utilizada em relação ao CO2, e a indústria Uhum. têxtil global 2% de todo o impacto de emissão de CO2 que a gente tem no mundo, tá? Então, a gente está falando de uma indústria que é 2%. E aí eles fizeram uma projeção para 2050, né? Tudo continuando como está, se nada for feito pela indústria têxtil, aí a gente está praticamente falando de 30 anos mais, a indústria têxtil seria 300 milhões de toneladas de óleo, ou que seria equivalente a 25% de tudo que é emitido de CO2 no planeta. Então, Caramba! quando a gente fala de sustentabilidade, né, por isso que a gente fala muito de impressão digital, Uhum. se a indústria têxtil não começar, né, a se movimentar nesse sentido, a gente vai apresentar 25%. Imagina, hoje o plástico é o vilão. Falta pouco para a gente ser considerado também um outro vilão, entendeu? Para daqui a pouco Tá. todo mundo falar, eu preciso. Não que a gente não tenha que fazer, né? Não, isso só é bom que o consumidor, que o mundo tenha consciência disso, mas a gente Uhum. não pode se tornar um vilão como o plástico se tornou. Apesar de que o plástico é necessário, ele é um vilão. Então a gente tem que começar a tomar iniciativa também para que no futuro a indústria têxtil não seja a principal vilã do meio ambiente, né? Então isso Claro. é importante a gente ter em vista para o futuro, né? E começar a tomar ações agora. E a impressão Uhum. digital hoje, né? A gente tem números também. E obviamente quem hoje imprime, quem hoje está no mercado têxtil fazendo impressão, sabe que hoje, se você fazer a mudança, né, de uma impressão convencional para impressão digital, a gente hoje fala de
de consumo de água 10 vezes menor, tá? Então, imagina só Já o é um impacto. impacto imenso, né? Logo de cara, assim. Exatamente, né? E aí dentro da impressão digital, a gente tem outras impressões, né? Que a gente tem a impressão com tinta reativa, né? Impressão com processo de tinta ácida, pigmento, né? Que hoje o pigmento é onde a gente mais bate na tecla de que é o mais sustentável hoje. Não tem hoje Uhum. uma impressão têxtil que seja mais sustentável do que a impressão pigmento, que é uma impressão direta, né? Então aí dentro Foi da até uma própria pergunta impressão que colocaram digital, aqui, fizeram exatamente esse aham, comentário, né? Achei super legal que você já atendeu diretamente. isso, então, assim, a gente tem uma diminuição do consumo e dentro da própria impressão digital, né? Só para não ficar falando, a gente quer, a Dupont quer que mude para impressão digital, porque daí vai vender tinta digital. Não, tem dentro da impressão digital também, a gente está buscando levar as empresas de um processo de impressão reativo, ácido, vaporização, eu tenho que fazer Uhum. lavagem, eu tenho que fazer secagem de todo esse material, eu tenho um consumo de água absurdo, né? Um consumo químico também para fazer todo esse processo e um consumo de energia altíssimo para secar tudo isso. Então a gente também está empurrando, né, as empresas cada vez mais para sair da impressão reativa, ácida, para começar a adotar a tecnologia pigmento, né, que é a impressão direta com tinta pigmento, onde você não tem Uhum. nenhum desses processos. Você basicamente faz o pré-tratamento, imprime e faz uma secagem com uma resistência ali, não é nada absurdo, para que a sua tinta esteja bem fixada no tecido e possa ser vendido já em seguida. Então, a gente está eliminando não só as etapas, o que vai ter uma economia de tempo de processo, mas também toda uma economia de água e uma economia do meio ambiente, né? A gente vai estar contribuindo É, absurdamente aí para os impactos que a indústria está causando no meio ambiente hoje, né? E, e que nem você esperamos que no colocou, futuro seja assim, né? claro, que nem você falou, olha, um impacto direto em água, energia, química, redução de etapas, eu acho que até espaço físico a gente está falando também, né? Claro, imagina só um vaporizador. Nossa, tem vaporizadores que você vê praticamente são um ou dois vagões de trem. Então Tá. aí você vai pegar isso mais o processo de lavagem também eu tenho várias etapas ali com várias composições químicas para deixar a tinta bem fixada, para ela aguentar de Uhum. impressão, né? E ele custa o impacto no meio ambiente. Tá, e até é legal, porque assim, eu tenho ainda falando dessa pesquisa que nós temos aí da FESPA, porque a gente tem justamente esse compromisso com o mercado de impressão, mas analisando todas as etapas, né? Aham. 76% das empresas indicam que a demanda por produtos sustentáveis tem influenciado a decisão dos negócios. Então, como você falou, esse novo consumidor, inevitavelmente, ele já está preocupado com isso. E eu acho que assim, cada vez mais novos consumidores vão chegar com essa proposta. Por exemplo, eu vejo até porque meus filhos, por exemplo, hoje eles já têm uma preocupação que nasce da escola, né? Ou seja, eles estão Sim, aprendendo e vivenciando o processo de sustentabilidade, né? Uma coisa que, por exemplo, eu não tive e hoje a gente vai aprendendo e vai absorvendo, mas é uma nova sim, geração que isso já está no DNA deles, assim, não é algo que eles evoluíram e falaram, não, a partir de agora a gente vai prestar atenção, o que exato, mostra o exato. impacto, né? E Eles estão uma em fazendo cada isso três pessoas. conosco, né? Os filhos estão Exatamente. fazendo isso conosco, né? A gente Também, agora, exato. dentro de casa, eu acho que até quem não tinha essa consciência, né? Geralmente nós mais velhos, né? Não temos tanto essa consciência, mas os jovens e as crianças estão indo para a escola e elas voltam todo dia, e agora elas estão tendo aula online, elas estão 24 horas por dia praticamente do nosso lado falando, olha, a gente precisa pensar nisso, eu aprendi isso, então elas Uhum. vão forçar muitos pais a entrarem nessa nova onda de ter um consumo sustentável, um consumo consciente, né? Exatamente, que é muito legal. E daí até fala que uma em cada três pessoas já está buscando isso. Pode ver que esses valores que você colocou como eficiência energética,
equipamentos hoje certificados, né, para garantir justamente que tudo está sendo feito corretamente, aonde você tem um outro valor que é o rastreio, né? Assim, muitas marcas estão usando isso. Ó, esse produto foi É, feito utilizando, né, processos corretos, redução de água, menos redução, menos consumo de energia, menor consumo de energia, menor química e tudo mais. Então viram histórias e essas histórias hoje são o relacionamento, o elo de relacionamento com o consumidor e a marca. exatamente. Isso vai, por exemplo, se uma empresa faz esse tipo de investimento, ela vai com certeza colocar justamente isso nesse rastreamento, né? Eu tenho um Uhum. processo produtivo que tem esse benefício em relação a outro processo produtivo, né? Então, é super importante estar colocando isso como valor agregado na marca. Tá. Eu queria agora fazer uma analogia, assim, né? Eu vim do mercado gráfico tradicional, onde a gente tinha as gráficas offsets, e daí entrou o digital, Aham. e daí num primeiro momento, nesse impacto, era assim, poxa, mas será que o digital hoje atende em termos de qualidade quando a gente compara com o processo convencional? E eu acredito que essa mesma analogia e essa mesma preocupação, ela também acontece dentro do mercado de impressão têxtil, né? Por exemplo, que nem Sim, hoje a sim. Dupont tem as tintas trabalhando dentro disso. Você pode contar um pouco para a gente dessa questão da qualidade, o que esperar de um produto impresso digitalmente? Sim, sim. Na verdade, eu também venho do mercado gráfico, tá? Onde Ah, legal. Então justamente o a gente digital está é, unido nessa. é, Essa sinergia é perfeita. exatamente. Então, é justa essa pergunta, ela é muito clara, né? Eu vou conseguir o mesmo resultado que eu tenho com uma impressão flex, uma impressão offset ou rotogravura, né? No mercado têxtil é a mesma pergunta, né? E hoje, eu diria assim que tem dois fatores importantes. O primeiro é o que eu realmente preciso entregar para o meu cliente, tá? Porque tem uma questão de custo, né? Se eu vou fazer uma tiragem super alta, que o meu cliente ele exige um ponto de custo ali que é fundamental, pode ser que realmente eu precise continuar com o meu processo de impressão ainda convencional. Né? Mas Uhum, a gente sabe que, assim como o mercado de embalagem, né? A gente que já veio do setor gráfico, o setor têxtil também está diminuindo seus SKU, perdão, está aumentando os seus SKUs e com isso está aham, diminuindo a sua tiragem, né, de cada SKU. Então, cada vez que passa, né, o mercado vai indo para esse lado, então cada vez mais essa questão de custo do convencional vai se justificando menos para o usuário final, né, para quem está comprando, né, uma uhum. Magazine, por exemplo, as grandes redes, né? E tem um outro lado que é o que realmente eu considero como qualidade, né? Ou seja, qual é o tipo, o que eu quero ver nessa Poxa, impressão? que colocação Por, incrível. porque, assim, às vezes eu falo pelo senso comum, né? Ah, eu imprimo isso dessa cor, mas que tipo de medição que eu estou usando, de repente? Ah, porque eu sempre vi dessa cor, mas eu também vou estar olhando aí muito é, parâmetros técnicos. Às vezes, se eu for analisar o LAB de uma cor com outra, eu vou ter um LAB super baixo, um delta E que não Uhum, justifica, por exemplo, eu manter um tipo de impressão só porque o meu cliente está acostumado. Então, existe também esse modelo, né, que já está instalado, existe um costume, um paradigma que tem que ser quebrado. Mas eu te digo hoje, tá, pelas tecnologias de impressão digital, existem 5 tipos principais, que são reativo, ácido, disperso direto, sublimação e pigmento, tá? Todos eles hoje têm nível de qualidade, né? Talvez um para um tipo de tecido mais que, né? Se eu vou com uma seda ou se eu for já para um poliéster, cada um deles vai ter sua exigência, vai enquadrar tudo praticamente. poxa, que incrível. E migrando um pouquinho para o lado de oportunidades que a gente tem dentro. Opa, desculpa. Deu. E migrando um Eu acho pouquinho que para o deu lado uma de cortada. oportunidades, tinha dado uma cortada, né? Que a gente tem dentro desse mercado. A gente falou de Uhum, personalização, falamos sobre impressão sob demanda, mas acho que tem dois outros pontos que são fundamentais aqui para serem colocados, né? A primeira é uhum, uma mudança dentro da própria indústria, uma indústria que até então estava acostumada a ter a produção
e depois da Aham. produção ela gerar a demanda, né? Ou seja, ela produz e vai para a venda diretamente. E o digital permite você literalmente inverter essa equação, aonde eu posso Exato. muitas vezes gerar a demanda primeiro, a partir de uma Uhum. exposição digital, e conforme essa demanda vai acontecendo, eu tenho a produção. Acho que esse é um dos cenários que a gente vale a pena colocar. E a segunda é até a questão de testes também, né? Que é uma coisa que você comentou comigo hoje cedo e eu não tinha me atentado a isso. Às vezes de falar, eu vou fazer um piloto de um produto e de repente a partir desse piloto, deu certo, legal, agora vamos Uhum. embora para a produção, vamos aumentar a escala e assim por diante. Como é que você vê essa mudança e esse comportamento aí? Esse é um ponto importante, porque assim, quando você tem que, obrigado, né, pelo seu método de impressão, fazer uma tiragem super grande, você Uhum, empurra isso para venda. Então, você empurra isso para o consumidor final. Eu tenho lá uma X quantidade que eu preciso vender, não tem jeito. Eu vou ter que rezar para quem está comprando gostar, então eu vou ter que gastar muita grana com uhum, parte de design, né, com estilista, né, para desenhar isso muito bem para o consumidor, está muito ligado em tendência de moda e etc. Né? Só que quando eu vou para o digital, eu produzo praticamente, como você disse, um piloto. Eu faço ali. A gente tem um cliente que ele imprime, por exemplo, 100, vou falar de camiseta, ele imprime 100 legal. camisetas com uma determinada arte, né, que ele acha que vai ser uma arte que vai pegar legal para aquele momento do ano. Então ele Uhum, imprime 100, distribui essas 100 camisetas em lojas que ele tem físicas por aí, né, no mercado, e ele vê se vender bacana durante uma semana. Se isso vender do jeito que ele espera, ele produz mais 1.000. escalona. Mas ele vai e aí ele realmente ele conseguiu ver se o consumidor gostou daquilo que ele realmente tá trabalhando. Agora, no caso, se eu produzir já uma tonelada, eu sou obrigado a vender uma tonelada. E se o consumidor não Exatamente. gostou, eu tenho que fazer queima de estoque, né? Então a gente tem esse exemplo que é muito interessante. Um outro lado também, que a gente tem clientes que adquiriram máquinas digitais para fazer os tecidos, né, para fazer os designs iniciais. Então, se eu só tenho a impressão convencional, ou mesmo dentro do digital, se eu só tenho máquinas que imprimem com tintas reativas ou ácidas, que eu tenho que fazer também já uma produção maior e considerável, porque eu vou ter que vaporizar, secar, lavar, e tem um custo alto isso, eu não consigo fazer para ele 50 metros impressos, para ele só Uhum, costurar e ver se aquilo visualmente é o que ele estava esperando, né? Então, existe clientes que fizeram para praticamente provar se aquilo que ele está desenhando é aquilo que realmente ele vai ver no real. E aí, vamos dizer, legal. ficou legal, bacana, e aí eu solto para uma impressão convencional ou para uma impressão digital Uhum. reativo ácido. Então, tem esse lado também eu não diria uma máquina de prova, porque ninguém vai fazer um investimento desse só para fazer uma máquina de prova, né? Mas tem muito mercado para isso hoje. E daí, por exemplo, que nem eu vejo que, pode ver, você está falando dos diversos tipos de tinta, mercados, aplicações e tudo mais. O que faz com que daí, nesse momento, o papel do vendedor seja literalmente de um consultor, né? Ele está ali, não é simplesmente uma venda. Como é que a Dupont vem auxiliando o cliente nesse momento, nesse processo de transição? Opa, acho que agora todos delay na conexão. Opa, caiu, que pena. Vamos lá. Então, beleza. Deixa eu fazer a conexão de novo. Ok, um segundo. Ótimo. Já voltamos para continuar nosso papo sobre a impressão digital. Ok, perfeito. Estabelecida a conexão. Hoje a Perdão, tecnologia Ale. está dando um banho na gente, assim, né? Tá, viu, Ale? Não, mas Mas então, tranquilo. perdão, você tava Eu comentando tinha das feito várias uma pergunta que é tecnologias, assim, né? por exemplo, que nem são várias tecnologias hoje, que nem você vem falando, tipos de tinta diferentes, tecnologias, produtos e aplicações, né? O que, Aham. para quem está entrando dentro dessa área, algumas perguntas até já foram colocadas aqui, fica às vezes assim, caramba, e agora? Para onde eu vou, né?
Eu acho que isso faz com que hoje o Aham. papel do vendedor e seja um consultor realmente, um parceiro junto do cliente, né? E eu acredito que esse seja o papel da Dupont, que vocês vêm desenvolvendo isso Aham. hoje. Então, eu gostaria de ver como a Dupont vem ajudando os clientes dentro dessa migração para o digital e no desenvolvimento do digital dentro da empresa deles. Então, Ale, a gente trabalha a Dupont em todos os segmentos, a gente trabalha com uma venda muito consultiva, né? Então, Uhum, assim, às vezes um cliente, o interessante do mercado têxtil, né, é que o pessoal é bem consciente no investimento, na minha opinião, tá? legal. O pessoal, eu tenho uma necessidade que é para fazer, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente na Argentina, que está querendo entrar no digital, né, de uma impressão pigmento para fazer os uniformes, né, as fardas do exército argentino. Tá? Então, Uhum, para fazer farda, roupa de exército, a exigência de solidez, a lavagem, né, a exposição à luz é muito. Imagina, eu tenho uma pessoa que está exposta ali à chuva, a sol o tempo todo, né, no campo, tudo, é, e exatamente. isso é Vamos uma pensar, um exigência estresse da muito roupa alta. tremendo, né? Exato. Então, essa, esse cliente veio questionar, né? Olha, eu quero muito fazer isso na impressão digital, porque eu entendo todos os benefícios que ela tem. Eu não quero voltar, né? Eu não quero fazer um outro investimento no convencional, ou mesmo em reativo e ácido, eu quero seguir em frente com impressão digital, pigmento. Então, Uhum, como que a gente faz? Como é que você pode me ajudar? Então, aí a gente começa a fazer um trabalho, né? A gente começa, olha, a gente tem essas linhas de tintas que funcionam para esses tipos de equipamento, para essa cabeça de impressão. Em nenhum momento a gente perfeito. vai falar, olha, investe nesse com esse valor em dólar. Não, não. A gente vai trabalhando e vai mostrando toda a gama de equipamentos que a gente pode atender e vai ajudando também o cliente com testes. Então, esse cliente vai enviar para a gente, para o nosso laboratório nos Estados Unidos, Uhum. 100 metros de tecido com seu pré-tratamento. Que legal, você É, consegue fazer quem, o teste real mesmo, né? Pegando o tecido do cliente, com tratamento e tudo. isso, e é o pré-tratamento da Sintequímica, tá? Que é o nosso parceiro aqui no Brasil também. Fazer Tá. uma propaganda deles, porque eles são muito bons. Não, e é justo, é Então, aquela coisa, que bom que a gente tem parceiros bons, né? então eles mandaram o pré-tratamento para a Argentina, esse cliente vai pré-tratar o tecido, vai mandar para o nosso laboratório, lá a gente vai imprimir, né, com algumas possibilidades de tintas e equipamentos, porque nosso laboratório lá tem mais de US$ 1 milhão de investimento em equipamentos para Uau. testes com clientes, então antes da gente vender a tinta, a gente consegue estressar tudo que seja possível que tem no mercado e devolve Uhum, isso para o cliente impresso. Localmente, eles vão utilizar esse tecido para fazer todas essas provas, então de lavagem, temperatura, e aí eles vão verificar e vão falar, olha, realmente funciona, ou de repente não, eu vou precisar fazer um investimento outra vez num reativo, num ácido, dependendo do que ele tiver tá. que usar. Mas é uma forma de eu tomar uma decisão super consciente. Ninguém vai estar obrigando um cliente a tomar uma decisão incorreta. A gente tem hoje, ainda bem, a Dupont é muito estruturada, tem investimentos altos em ajudar o cliente a tomar a decisão correta. Tá? A gente não vai tomar Uhum. decisão pelo cliente, mas a gente tem Mas tem um formas de embasamento todo munir. para que ele realmente tome de forma consciente, né? Exatamente. Né? Então, baseado em teste, baseado em prova. Legal. Pô, isso daí é incrível, porque daí, putz, vem mostrando a confiança que a gente tem, porque é um. E eu acho que assim, a venda, é a visão que eu tenho, ela é o início de um relacionamento. Então, assim, Exatamente. você já começa um processo onde a gente começa essa compreensão de como é que é o produto, o que vai acontecer, e a partir daí, esse relacionamento ele vai ser contínuo, ou seja, a gente vai evoluir junto com o cliente. Pelo menos é o que a gente pensa dentro da FESP, eu acredito que é o que deve acontecer com vocês o tempo todo, né? Exatamente. É isso que a gente quer. A gente quer uma relação Uhum. sempre sustentável com o cliente. A gente não quer fazer uma venda que vai durar 2 meses, 3 meses. A gente quer uma relação prolongada
com esse cliente para que ele possa, para que possa ser uma via de duas mãos, né? Que a gente tenha confiança no cliente e que o cliente tenha Uhum. confiança na gente, né? É só assim Legal. que a gente perpetua, isso é relação fornecedor-cliente, é relação dentro de casa com a família, com os amigos, né? Então a gente tem que levar isso para a Exatamente. nossa vida profissional também. Senão acaba sendo só uma venda. E a gente nunca está buscando só Exatamente, isso. E pensando nesse exatamente. cenário, né? Você hoje atua na América Latina. Essas tendências Isso. também são percebidas nos outros países, aproveitando assim, até para a gente entender um pouquinho mais desse mercado um pouquinho maior, né? Pensando não só nesse cenário brasileiro que a gente vem falando, mas um pouquinho mais amplo. Sim, tá todo mundo hoje buscando já entrar na tecnologia digital, tá? Onde a gente tem mais base instalada de convencional é Brasil e México, né? Que são países Uhum, grandes e o México é praticamente um dólar dos Estados Unidos, né? Então eles têm muita tá, produção para exportar para os americanos. Mas lá eles estão um pouco mais adiantados, até porque o mercado americano também exige um pouco mais nesse sentido. tá, para Mas a você poder tendência do entrar. digital para poder entrar exatamente. Mas a exigência do consumidor, ele não muda. Ele não Uhum, muda em relação ao que a gente está vendo aqui no Brasil e ao que está acontecendo, né? Eu tenho muito contato com gente o tempo todo na Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México, né? E alguns países da América Central. E todo mundo está no mesmo barco nesse momento, né? Não só na questão da crise, mas também na questão de como cada um desses países está se relacionando com o seu consumidor localmente, né? Com as suas nuances aí econômicas, políticas, uhum. etc. Mas está todo mundo partindo para o mesmo caminho. Legal. Eu acho que assim a gente também não pode esquecer, pensando daí voltando um pouquinho para o Brasil, né? O tamanho do Brasil e que o Brasil tem uma força tremenda. E uma das características que eu acredito que essa pandemia vai trazer e já está trazendo para a gente é o Made in Brasil, essa questão da Uhum. produção internamente e tudo mais, né? Então, isso vai valorizar muito. E o digital vai permitir essa entrega ágil, rápida, atendendo demandas, atendendo a exigência do consumidor. Exatamente. Isso vem e cada vez mais, se você buscar na internet, você vai encontrar gente fazendo coisa customizada dentro do mercado têxtil, né, no mercado de moda, ou mesmo decoração, né? Hoje Uhum. até quadros. Outro dia eu comprei um quadro aqui para casa, impresso em impressão digital, em tecido. Então, Olha que você incrível. tem hoje, você escolhe, né? Obviamente, se você não. E, inclusive, de onde eu comprei, agora eu não vou lembrar o nome, mas assim, de onde eu comprei, eles têm parcerias com artistas, né, brasileiros, ou até do mesmo do local onde eles estão, que você consegue comprar a obra de arte daquele artista, né? Ele paga direitos Que legal. autorais, impresso em digital, né? E você compra por um preço mais barato, obviamente. Mas o artista ele está sendo prestigiado com a arte dele Uhum. e também tá sendo pago por isso, né? Não está sendo algo que alguém super Que legal. alguém se. O que o digital abre de possibilidade é algo muito bacana. Uhum. Não, eu acho que aí a gente ainda vai vivenciar muitas experiências, muitas transformações, um crescimento tremendo dentro desse mercado. E com isso vem somado um outro ponto que eu acho que é muito forte, que é a criatividade. Porque a Uhum. hora que as pessoas conseguirem entender que fala, cara, eu posso isso e aquele outro, e daí começar a abusar e testar, porque o laboratório que a gente tem agora em cima do digital é maravilhoso, né? De você falar, faz uma peça, agora faz 10. É. Né? Ele permite uma brincadeira que até então a gente não tinha tão fácil, né, disponível. Exatamente. Vai nesse caminho, né? Tá disponível 24 horas por dia, o tempo todo, designs novos Uhum, todos os dias, customização o tempo todo. Então, eu acho que o consumidor já está, porque agora, querendo ou não, está obrigado, mas já cada vez exatamente. mais é isso, como a gente disse, né? Pode ter um pico maior agora, mas esse número de consumidor online e fazendo compra online, exigindo customização, ele vai ter um pico, mas ele não vai voltar para o que era antes. Ele vai ser mais Uhum. alto, com certeza, do que era antes.
Ah, sem dúvida alguma, porque é aquela questão da experiência somada com a expressão pessoal. Acho que são dois fatores que definem bem essa galera que está chegando e essa nova tendência de consumo que a gente tem daqui para frente. Exatamente, é isso aí. Cada vez mais e que bom, né? Que bom. A gente tem que Que bom, é? caminhar nesse sentido mesmo. É, a evolução sempre é algo delicioso, são bons desafios que temos daqui para frente. Exatamente. É isso aí. Poxa, que legal. Diego, quero agradecer bastante. A gente já está chegando aqui no nosso tempo. Esse bate-papo super gostoso, pode ver, passou super rápido, por mais que a gente teve esse É, degrauzinho aí para subir em cima, né, de contornar aí pela tecnologia. Mas assim, obrigado por dedicar esse tempo de estar aqui com a gente, conversando, compartilhando seu conhecimento. Diego, poxa, a palestra em Blumenau, me lembro que eu aprendi muito, agora ainda mais sobre todas as etapas e todo esse impacto. A gente falou de consumidor e tudo mais. Então, obrigado. Espero contar aí com você outras vezes aqui junto com a gente. com certeza, Lê. Eu que agradeço muito a vocês da APS, da FESPA, né, por estar dando, abrindo essa oportunidade para a gente. Uhum. Agradecer a todo mundo que se conectou, que esteve aí conectado e com a gente. Se tiver dúvidas, né, eu acho que pode mandar perguntas para vocês, vocês Claro, direcionam sem para a problema nenhum, e a gente. gente já faz a ponte toda certinha. Pode contar com a gente. Isso, e agradecer mesmo, então e aqui estamos, Ale. Quando tiver outra oportunidade, tiver outros temas, a gente com certeza faz uma nova live. Eu acho que interessante também é as empresas continuarem a fazer isso mesmo depois, né, quando as coisas já Não, voltem, com certeza. porque eu venho aprendendo muito com as lives que eu tô vendo por todos os lados. Aí é uma Uhum. forma, é mais confortável, a gente está em casa, consegue aprender muito, escutar sobre diversos assuntos. E eu acho que isso a gente tem que manter para o novo normal, vamos dizer assim. Muito legal. Exatamente. Não, esse é um compromisso que a gente, todo o time da FESPA já assumiu, né? Na PS e FESPA a gente falou, galera, isso está dando muito certo, porque a gente está conseguindo levar informações de qualidade, aproximar profissionais como você, cara, super, né, competentes, trazendo uma informação relevante, o que faz com que o crescimento de todos nós, seja profissional ou do mercado, ele seja acelerado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, abraçar e continuar o projeto. Legal, Lê. Obrigado e Então, boa noite aí para todo tá mundo. feito, obrigado. Uma ótima noite para todos. Obrigado por assistirem e a gente volta a se falar na próxima semana. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.